O tema da mensagem de hoje é o espírito imundo. Preste atenção nessa mensagem, porque ela vai abrir um leque na sua mente das coisas que nos envolvem e acontecem conosco ou com pessoas que nós conhecemos. Marcos capítulo 1, versículo 21 diz assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E sua fama correu por toda a Galileia. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença nos colocamos nesta noite para entender da Tua voz, para entender, Senhor, que voz é essa que fala conosco, senão a voz do Todo-Poderoso, a voz que ensina, a voz que exorta, a voz, Senhor, que nos leva ao caminho do céu e nos traz a visão de discernir no mundo do Espírito. Pai, que a Tua igreja agora aprenda mais de Ti. Que a Tua igreja agora, Senhor, veja o relacionamento que nós temos contigo, em nome de Jesus. Amém. Em um dia tranquilo de sábado, a Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga, na cidade de Cafarnaum, tão somente como ele sempre fazia, a vontade do Pai. E observe que quando o Senhor está fazendo um bom trabalho, quando Deus está realizando uma grande obra em nossas vidas, sempre tem um levantar, uma resistência de Satanás. Sempre tem um espírito maligno, sabe? Que tenta de alguma maneira nos confundir, nos afrontar. E nesse texto, Jesus ele se depara com um homem que tinha nele o espírito das trevas, o espírito que a Bíblia chama de imundo. Mas aquele dia também era um dia de graça, também era um dia de salvação para aquele homem. Há várias coisas curiosas, amados, sobre este homem que eu quero falar nesta noite. Observe, primeiro, sua pessoa, um homem possesso de espíritos imundos. Marcos capítulo 1, 23 diz assim: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Aqui, meu amado, está um homem habilitado, ou seja, controlado por um espírito imundo. E às vezes nós ficamos imaginando assim: olha, graças a Deus, eu sou uma nova criatura em Cristo, o diabo não me toca, porque está escrito que o diabo não nos toca. É uma verdade isso, o diabo não nos toca. Quando nós estamos em comunhão, em obediência, basta você sair da comunhão e ficar em desobediência, que você está sujeito a ser um endemoniado. E está assim, de crente endemoniado. Se começar a orar muito, cai até babando. Verdade. Estão na igreja glorificando a Deus. Estão na igreja achando que estão imunes, estão pecando, estão errando, estão blasfemando, estão tomando ceia indevidamente. Mas está escrito que aquele que toma ceia indevidamente, que continua pecando, que continua adulterando, que continua fazendo coisa errada, vai morrer. E até hoje eu não morri, então Deus está comigo. Preste atenção, a morte é espiritual. Existe coisas, amado, que você está em fase de libertação. Tem coisas que estão em você que você não se agrada, que você sabe que tem feito errado, e você sabe que aquilo não agrada a Deus, e você luta contra isso, ainda que você venha morrer com essa situação. Este pecado, ele não terá poder sobre a tua vida, porque você está lutando contra ele.
Você não aceitou como parte da tua vida. Às vezes nós precisamos de um tipo de libertação em que você não é liberto. Você está lutando todos os dias contra aquele mal. Você sabe que você está errando, você sabe que você está pecando, você sabe que você está falhando, e toda vez que você é deparado com Deus, você diz: Senhor, me perdoe, mais uma vez eu disse que não ia fazer, eu estou fazendo, eu não aceito. Você se entristece com isso. Este pecado lhe é perdoado, e o diabo não pode tocar nisso. Agora existem pessoas que dizem: quer saber? Não dá mesmo, não consigo, vou voltar para a vida, vou voltar para o pecado, vou ficar na igreja para agradar meu pai, minha mãe, para agradar meus parentes, para agradar meus amigos, meu marido, minha esposa. Mas cuidado, porque quando nós nos conformamos com o pecado, com o mal, o espírito imundo entra e faz morada. Este homem, amado, ele tinha um espírito imundo. E uma pessoa, para ter um espírito imundo, ele precisa estar impuro. Amém? É perfeitamente possível um homem ser totalmente possuído por um espírito maligno. É possível. Mesmo depois que ele já aceitou Jesus, mesmo depois que ele está na igreja, que ele já desceu as águas do batismo. Não pense que no dia que você desceu as águas do batismo, Satanás diga assim: nossa, esse aí já não tem mais jeito, esse eu não consigo nunca mais ter de volta. Cuidado, porque a nossa vida é uma luta constante. Não é fácil servir a Deus. Amém? Tem dia que você acha que não vai suportar, não vai aguentar, mas o Senhor diz assim: enquanto você tiver força para lutar, ainda que você não consiga, eu sou contigo. Você acha que está liberto de tudo? Você acha que tem coisa que ainda não pode te tocar? Não vamos ser soberbos, vamos ser vigilantes. Este homem, amado, era possível que ele fosse um crente, porque a Bíblia diz que ele estava onde? Na sinagoga. É diferente do endemoniado de Gadareno, na cidade de Gadara. O endemoniado de Gadareno não era crente, não tinha princípios cristãos, não tinha princípios da lei de Moisés. Até conhecia, mas não tinha princípio, porque ele estava num lugar onde se vivia porcos. O povo judeu naquela época, devido à lei, eles não aceitavam os porcos, porque a Bíblia, a Torá, dizia que a carne de porco e o bicho em si era imundo. Então as pessoas não criavam porcos. E os cemitérios eram separados em lugares fora da cidade. É que depois da cidade foi crescendo, como Jerusalém, o cemitério acabou ficando dentro da cidade, mas na época era fora. O endemoniado de Gadareno, que é diferente desse endemoniado aqui, ele estava no cemitério comendo restos mortais. Esse endemoniado, ele estava dentro da igreja, adorando o Senhor. Preste atenção. Tenho dizer que nem tudo que reluz, nem tudo que brilha é o quê? É ouro. Nem tudo que reluz é ouro, e é uma verdade. Nem todos que estão com a Bíblia debaixo do braço, naquele dia herdarão o reino dos céus. É o caso diferente de vocês, porque está aqui na casa do Senhor, dia a dia, culto a culto, domingo a domingo, ceia a ceia, levantou, caiu, escorregou, sabe, mas está lá firme. Tem pessoas, amado, que realmente vestem uma capa dizendo: eu vou fingir que sou cristão, sai da porta da igreja e vive uma vida diferente. São totalmente endemoniados. Existe um espírito que agora opera na vida dos crentes. Efésios 2:2 diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos últimos tempos, tem um costume em que as pessoas chamam-se ou se nomeiam como rebelde. Teve até uma novela aí na Record, né, que fala dos rebeldes.
E a palavra rebeldia, a Bíblia diz que é abominação aos olhos do Senhor. Quando eu me declaro rebelde, eu declaro que eu sou desobediente. E quando eu sou desobediente, eu estou dizendo, eu desobedeço a ordem que me é dada por alguém que tem autoridade delegada sobre a minha vida e prefiro desobedecer. O fato de não concordar também é desobedecer. Tem gente que diz assim, não, eu não sou desobediente, eu só não concordo com isso. Amado, não tem esse negócio. Se você não concorda, é porque você não aceita. E se você não aceita, você rejeita. E se você rejeita a ordem delegada, você está desobedecendo. Paulo diz o seguinte, nos quais andaste outrora, segundo a vontade, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é onde Satanás fica, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito imundo, ele atua no coração daquele que é desobediente. Eu tinha um amigo na quinta série, que ele era tão endemoniado, hoje eu sei que ele era endemoniado, na época eu achava que ele era engraçado. Ele era tão endemoniado, que ele fazia questão de na sala de aula chamar a atenção. Se o professor mandasse ele escrever A, ele escrevia B. Se mandasse escrever C, ele escrevia D. Porque ele achava-se no direito de mudar o curso das coisas. Há uns 5 anos atrás eu me encontrei de volta. 5 não, tem mais. Uns 10 anos atrás nós fazíamos um curso, umas visitas aqui em São Bernardo, somente no inverno. Eu lembro que pegamos uma perua e fomos fazer o sopão. Muitas igrejas faziam isso na época, depois todo mundo parou, porque a prefeitura começou a segurar esses mendigos e não deixaram. E um dia ali, em São Bernardo, nós estávamos passando, bem perto daquele prédio que caiu. Qual é o nome daquela rua que sobe? Eu acho que é Índico, não é? Avenida Índico, onde o prédio ali caiu. Não tem um banco Itaú ali? Que depois de um tempo eles colocaram como se fossem umas pedras de ponta para cima, porque ele ficava muito mendigo. E o banco quis tirar. E para minha surpresa, o engraçado, o que se dizia rebelde, estava lá, abandonado pelos filhos, pela família, e estava mendigando. Aquilo cortou meu coração. Eu disse, meu Deus, aquela pessoa que quando você é criança, você é adolescente, você vê o bagunceiro da classe e todas acabam, sabe? As garotas se apaixonam por ele, os garotos têm aquilo como alvo. Nossa, aquele é o cara legal, é o bagunceiro, é o que todo mundo fala dele, é o que é conhecido na escola. Ele se envolveu em drogas, a família não aceitou, ele foi morar naquele lugar, estava com ferros na perna, não sei se tinha algum acidente que ele se envolveu, e aquilo estava cheirando. Ele não me reconheceu, mas eu o reconheci, porque uma pessoa desobediente pode se passar dos anos, ela é reconhecida em todo lugar. Sabe, meu irmão, os filhos da desobediência são filhos de trevas. E o que tem de gente endemoniada, porque não aceita a palavra delegada, alguém que tem autoridade delegada sobre essa pessoa, ela está prestes sim a fazer tão somente a vontade de Satanás, e ainda se acha no direito de julgar, de criticar, de falar e de dizer, não, eu penso diferente. É claro, nós temos a condição de pensar diferente, de não concordar com aquilo que é errado. Amém? Se for, eu não concordo com isso, eu não concordo porque está errado, é pecado, é falta de respeito, é falta de decoro, sabe? Eu não concordo com isso e não vou fazer isso porque isso é contra a lei, isso é contra a ordem da igreja, isso é contra o governo, isso é contra os princípios da minha família. Isso sim nós podemos dizer, eu não concordo. Mas aquilo que é lícito e nós não concordamos é porque simplesmente somos rebeldes. E este jovem, ele ficou endemoniado por conta disso, por desobediência.
desse século que a Bíblia diz, amado, continua a cegar a mente dessas pessoas incrédulas. Sabe? Se o espírito que trabalha no interior do homem imundo, todo homem se corrompe. Se o espírito imundo começar a entrar e achar brecha, uma porta aberta para entrar, e a porta que ele acha é desobediência, porque Satanás foi desobediência e foi rebelde, e por isso que ele caiu, quando ele acha essa porta aberta, ele entra bem de mansinho. Quando você vai dar fé, o negócio já está muito além do que você possa imaginar. Segundo, sua localização. No dia de sábado, na sinagoga deles. Aqui, amado, está um profano guardando o dia do sábado. Amém? Profano guardando o dia de sábado. Eles diziam: não, hoje é sábado, não posso trabalhar, não posso fazer qualquer outra coisa, eu tenho que estar no templo do Senhor. É fácil guardar um dia, é fácil vir para a igreja, é fácil dizer que adora. O difícil é servir, e servir em obediência e excelência. Jesus nos ensinou que nós devemos ser a luz desse mundo, e que nós devemos ser a diferença de todas as coisas. Jesus nos ensinou que em nós as pessoas têm que ver o Evangelho de Cristo pela nossa atitude, não por adivinhação. Amém? Este homem estava reverenciando na sinagoga, mas ele era totalmente possesso. Os atos externos de um homem, amado, nem sempre revela o seu verdadeiro estado moral ou espiritual. Mas se você começar a conversar com alguém, você vai saber quem realmente ela é. Se você conversar com uma pessoa na rua, você nunca viu, e essa pessoa for um homem ou uma mulher de Deus, no conversar, no diálogo, você percebe que essa pessoa é diferente. Como talvez já aconteceu contigo, de você nem conhecer a pessoa e conversar no ponto de ônibus, talvez sentado ao lado, dessa pessoa no ônibus, no metrô, ou em qualquer lugar, uma conversa de 5, 10 minutos, e no final dela a pessoa perguntar: você é crente? Você não falou de Jesus? Você não estava com a Bíblia debaixo do braço? Talvez você estava na praia de sunga ou de biquíni. Mas não é o nosso exterior. Agora, amado, você também pode conversar com uma pessoa que está impecável, aparentemente com traje de crente, mas basta que abra a boca para você saber quem é. Amém? Eu conversei com um jovem uma vez, isso já há alguns anos atrás. Ele se converteu, ele era punk. Na época, quem usava aqueles moicanos é só punk. Hoje a molecada estava usando, mas naquela época só os punk usavam. Tinha largador, tinha piercing em todo lugar do rosto, tinha tatuagem. O corpo dele parecia um mapa, tudo riscado, tudo cheio de desenho. Um dia ele se converteu. E até que ele se convertesse, até o processo da conversão total, melhor dizendo, ele ainda tinha algumas coisas, como alguns piercings, como o alargador, porque o alargador chega uma época que a orelha fica num estado tão terrível que se você tira fica aquela coisa murcha, fica mais feio ainda. E eu conversando com ele, fui num acampamento de uma igreja batista, fui convidado para ministrar lá, e lá estava esse jovem. E eu fiquei, olhando a aparência, falei: nossa, que jovem esquisito. Eu acho que naquela época, quase 20 anos atrás, era mais esquisito ainda. Hoje em dia a gente vê, essa normalidade, mas na época não, era muito estranho. Pensei eu comigo, o homem julgando: vai ver que algum jovem está levando para poder ministrar e ele aceitar Jesus. Não sabia ele, esta pessoa que vos fala, não sabia eu, que este homem era um homem de Deus. Amado, teve um momento que, da ministração, alguns jovens começaram a dar testemunho e chamaram, não me recordo o nome dele, mas ele pegou o microfone e deu uma aula de cristianismo. E depois, ao longo do restante dos dias, eu conversando com ele, que homem de Deus ele era. A aparência dele era totalmente demoníaca, mas o interior dele realmente fluía a presença de Deus. Coisas que a gente não vê hoje em dia. Hoje em dia, quando você fala com uma pessoa, que a pessoa diz assim: olha, eu sou crente, dá vontade de falar: duvido. Porque não tem atitude de cristão. Agem como endemoniados. Não é verdade? É possível, amado,
pessoas, como esse endemoniado, ter uma aparência de piedade, mas a verdade era vazio do poder espiritual. 2 Timóteo 3,5 diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, fogem também destes. Normalmente o endemoniado ele tem aquela cara de amoroso ou amorosa. Eu tive uma sucessora na minha igreja de Vila Paulina, que essa mulher quase acabou com o meu ministério. Eu a conheci como pessoa, gostava bastante dessa pessoa, mas me empolguei. Nessa época eu fazia seminário, eu não podia estar em todos os cultos, e lá era culto terça, quinta, sexta, sábado e domingo, na época da quadrangular. E eu deixei essa mulher tomando conta da igreja. Nas sextas-feiras fazia um culto de libertação. Não quero falar o nome, porque esse vídeo vai para o YouTube e não quero expor ninguém. Mas quem conheceu na época sabe. Que ela fez assim, sabe, um levante na igreja muito grande. Começava a ir de casa em casa, muito meiga, uma pessoa muito descontraída, muito brincalhona. Ela ganhou todo mundo. E começou a se levantar contra a igreja, contra o ministério. E chegou uma época que eu comecei a perceber que os dízimos na igreja caíram mais de 70%. Acontece às vezes um mês, né, a pessoa se apertou, mas a igreja inteira, primeiro mês, segundo mês, e eu conversava com ela, dizia assim: olha irmã, está acontecendo isso, eu acho estranho, isso nunca aconteceu. E ela calada, estava calada, ficou. Até que um obreiro da igreja falou: pastor, eu preciso te abrir os olhos, está acontecendo isso, e abriu os olhos. E naquele dia eu entrei em jejum. Eu disse: Senhor, este leão tem que ser tragado pelo Todo-Poderoso. E para finalizar a história, amado, era uma pessoa que em cima do altar, qualquer um caía na unção. Tinha uma unção, uma palavra poderosa, muito carismática. Só que estavam todos caindo. Inclusive o meu cunhado na época estava totalmente envolvido, se levantou contra mim, se levantou contra a própria irmã, se levantou contra o ministério, até que todos viram a máscara cair. E um dia perguntaram para mim se ela era tão endemoniada assim e fazia esse cara de anjo, por que o Senhor colocou em cima do altar? Aí a bucha veio para o pastor. Eu disse: porque eu fui tão inocente e deixei me envolver por sentimentos humanos, por achar que a pessoa era bacana, que a pessoa era uma pessoa que precisava de ajuda, mas na verdade tinha uma capa. Meu irmão, é muito bom a gente falar cara a cara. Às vezes o pastor é meio duro no pregar, no falar, no ensinar, mas uma coisa tenha certeza: o que eu falo com coerência dentro daquilo que a Bíblia ensina e na tua cara. Não vou falar pelas costas. E o dia que eu fizer alguma coisa que realmente vai contra a palavra de Deus, você pode me questionar. Enquanto isso, não adianta questionar, porque eu vou bater na mesma tecla. Essa pessoa era tão carismática que até o pecado induzia. Quando vinham as mulheres confessar o pecado, dizia: não, mas Jesus te ama a si mesmo. Não estou dizendo para você continuar fazendo, mas tudo bem. E a coisa, sabe, o pecado começou a ficar mais suave. Eu comecei a perceber que a igreja começou a encher demais. Pastor, mas você está achando ruim que a igreja encheu? Estou. Porque não é um número de pessoas, é pessoas que eu tenho que apresentar diante de Deus como ovelhas do Senhor. Estava, amado, uma coisa. Até o dia que o Senhor veio, acabou com tudo, tirou o religioso do altar e mostrou quem era. Essa pessoa saiu do nosso ministério e foi para a Igreja Batista da Fé. Chegou lá, acabou com todo mundo. Foi na quadrangular, arrebentou a igreja no meio. E assim sucessivamente. Se você entrar no meu Face, no Face da igreja, essa pessoa está lá. Um dia ela mandou um convite dizendo: me adicione. Eu adicionei. Sabe por quê? Porque o Face da igreja é só para emitir vídeos de mensagem, de tudo que acontece na igreja e de palavra de Deus. Por que quis essa aproximação, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, amado. Como diz que nem tudo que reluz é ouro. Amém?
Eu quero saber como é a vida da pessoa, eu converso com ela meia hora. E você vai saber quem ela é. A boca fala, o coração está cheio. 1 Timóteo 4,1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, a ensino de homens. A Bíblia não é fácil. Você chegar para uma pessoa e apontar o pecado dela, é a mesma coisa de você colocar o dedo na ferida, dói, machuca, você é mal visto, você é visto como pastor ruim, pastor radical, pastor que não ama a ovelha. Mas se amar a ovelha é dizer para ela continuar pecando, o importante é que nós somos amigos, isso não é amor. Amor é naquele dia que você encontrar com o Senhor e você dizer: Senhor, eu agradeço pela tua misericórdia e pela fidelidade do meu pastor que me apacentou até os portões celestiais. Amém? Terceiro, sua pergunta: o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Esses adoradores falsos, amados, eles não têm nada a ver com o Senhor Jesus, nada. Fazem a vontade própria do homem ou do bolso. Esse espírito maligno, ele grita assim: que temos nós contigo? Observe que o espírito imundo, ele fala como se fosse um só, mas na verdade ele usa a expressão nós. Por quê? Porque ele tinha certeza que o que estava falando também concordava. Eu vou explicar o que eu quero te dizer. Nem todos que estão endemoniados estão com o espírito no corpo. Está lá com o Zé Pilintra, com o Preto Velho, não é isso. Tem demônios que ele atua na mente. Não adianta você colocar as mãos e a pessoa não vai cair. Eu fui um. Quando eu fui para a igreja, eu era mais de santo para o candomblé. Eu nunca caí endemoniado na igreja, nunca. E era o meu medo. Eu falei: eu não vou me expor a um lugar e chegar lá, cair rolando, porque eu via na Universal. Eu não vou passar por isso, então é melhor eu nem ir, porque se lá no centro os bichos baixaram, vai baixar lá também, é natural. E o dia que eu fiz uma aliança com Deus, eu disse assim: eu não aceito cair e ser envergonhado, eu quero ser liberto sozinho. E eu entendo, amado, que algumas situações de alguns demônios estavam na mente. Eu já orei por pessoas que a pessoa está totalmente endemoniada, eu expulsei o demônio e ela não se manifestou. Pessoas que, quando você começa a orar por ela, dá uma crise de tosse. Alguns começam a abrir a boca, é um sono da morte. Outros dão ânsia de vômito. Isso é a expressão de demônio. Crente, eu já ministrei em encontro que crente, que pastores, que líderes estavam nesta condição e que precisaram ser libertos naquela hora, e que lá na frente Deus permitiu que eles soubessem que isso era uma possessão demoníaca. Aí então ele entendeu: eu era endemoniado e não sabia. Cuidado, amado, porque a rebeldia traz demônios e possessões. Amém? Romanos 6,16 diz assim: não sabeis vós a quem vos apresentaste por servo para lhe obedecer? Sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha o que Paulo diz: se eu sou servo daquele que eu me prontifico, a palavra servo aqui pode ser empregado. Amém? Se eu sou empregado de uma pessoa e esta pessoa é meu patrão, o que ele faz com o dinheiro da empresa dele, o problema é dele. Se ele é o que ele quiser ser, a fé que ele comunga, é problema dele. Mas no momento que eu desobedecer aquele a quem eu me propus a servir, eu estou sendo desobediente. Paulo diz o seguinte: sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ele diz: se eu sou pecador, eu sou servo do pecado. Para onde? Para a morte, e para a morte eterna, ou da desobediência para a justiça. Volta a dizer, amado,
2013, ano de andar em obediência com Deus, é um ano que eu tenho que, rever as coisas que eu ando fazendo, para que Satanás não encontre brecha e entre na vida de muitos crentes. Talvez você vai dizer, está amarrado, pastor. Já não tem medo de pessoas que ficam dizendo, está amarrado, está repreendido. Se há brecha, ele entra. Amém? 4. Sua confissão. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Observe que ele não diz, nós conhecemos você. Ele diz, bem sei quem és, Santo de Deus. Lá atrás ele disse nós. Agora ele está dizendo, eu sei quem é você. Sabe quem está falando nesta hora? É o diabo. Lá atrás ele diz nós, porque é o demônio falando na mente da pessoa. Tem pessoas que ficam endemoniadas assim, irmãos, é muito simples. Ela começa a conversar com você e de repente ela muda o gênero, a atitude. De repente ela fica, agitado, nervoso, não muda a voz, não vira o olho, não entorta a mão, nada disso. Muda o ânimo. E daqui a pouco ela retorna, do nada, daqui a pouco ela volta de novo. São pessoas que estão possessas. São crentes que às vezes estão com esse problema. Este demoniado estava falando isso com Jesus. Quando realmente o Senhor estende a mão para ele e o expulsa, e ele então fica feroz na hora, mas ele é liberto. Este diabo agora ele fala por si mesmo, e ele expõe um conhecimento muito superior do que os homens. Eu conversei uma vez com uma mulher, numa campanha, me chamaram, eu fui lá ajudar a fazer a campanha, e quando eu cheguei lá, essa mulher falava de Bíblia assim, tirava algumas dúvidas, eu falava das dúvidas dela, tirava as dúvidas comigo, e ela fazia comentários, não da Bíblia, mas de conhecimento que é de cristão, de atitudes que o cristão tem que ter, e ela nunca foi cristã. E quando eu conversava com ela, chegou uma hora que eu percebi que eu não estava dizendo nada para uma pessoa, e sim para o diabo que estava nela. Qual era a finalidade daquele demônio? Tentar confundir o pastor. O pastor Luiz Carlos Aida uma vez comentou que logo no começo do seu ministério ele estava orando por um endemoniado, e aí o endemoniado caiu no chão e ficou liberto. Naquele mesmo momento eles continuaram orando e ele começou a falar em línguas. Não tiveram discernimento. Falou, nossa, que bênção, Jesus libertou esta mulher e ao mesmo tempo a batizou com o Espírito Santo. Isso pode acontecer? Até pode, mas isso não é normal. Passado o tempo, essa mulher continuou indo para a igreja, aparentemente crente, aparentemente mudando, recebeu o dom de revelação, recebeu o dom de visão, recebeu o dom da profecia. E todos aqueles crentes novos, aquela igreja nova que estava começando, envolvido com aquele mover do Espírito Santo, era o diabo profetizando na vida das irmãs, profetizou na vida do pastor Luiz Carlos Aida, que é um homem sábio, culto, mas foi enganado pelo diabo. E ele fala sobre isso. Algumas pessoas diziam até que não aceitava a revelação, mas não é, porque já viu tanta coisa acontecer de crentes endemoniados, e que a gente acha que, nossa, que bênção, aquela irmã foi lá e falou a minha vida inteira, cuidado, porque eu no passado também fazia isso, e não era pastor, era endemoniado. Falava através de carta, olhava para a pessoa, pegava na mão e dizia toda a história dela do passado. Quem conta passado é Lúcifer. Deus, ele vai falar do teu futuro, ele vai falar das bênçãos, ele vai falar das maravilhas que ele vai fazer com você. Está cheio de crente aí em igreja que fica dizendo, olha, você foi isso, você foi aquilo, e você sai de lá maravilhado. Como que ele sabe? Antes do mundo ser mundo, Satanás já existia, e ele vem para confundir. E chama essas pessoas, e põe a mão na sua cabeça e começa então a ministrar sobre a tua vida. E tem crente hoje em dia, só vai à igreja que tem revelação. Eu estou há 20 anos no ministério, dá para contar no dedo as vezes que Deus me tomou em profecia. Não que eu não acredite, que eu acredito nos dons espirituais, mas eu também tenho que entender que está cheio de picaretagem por aí, de crente picareta. Não que ele quer fazer, mas ele deu brecha e o diabo entrou, usando o nome da igreja, usando o nome do
o título que ele tem, usando o conhecimento que ele tem para profetizar maldições. Você acha que essa pessoa que estava lá dentro dessa sinagoga, que todos aqueles judeus ficaram olhando dizendo: nossa, será que isso é uma nova doutrina? Como é que esse homem cai endemoniado e a gente não sabia? Nós precisamos vigiar todos os dias, porque a nossa vigilância nos traz a proteção da graça divina. Não comece a achar que tudo é normal, não, irmão. Não, hoje em dia é assim mesmo, pastor. O mundo hoje mudou. Cuidado com essa mudança, porque Satanás ele quer brecha. Observe as suas palavras. Ele disse assim: vieste para nos destruir, eu sei quem és. Vamos trazer para os dias de hoje. Eu chego na igreja hoje, não sou pastor dessa igreja. Chego na igreja hoje, o pastor daqui morreu, foi para outro lugar, e me colocaram no lugar. Vamos trazer essa história para o dia de hoje. Eu subo no altar, não é Jesus, vamos dizer que seja eu. E eu começo a ministrar, e de repente eu vou até uma pessoa, e essa pessoa, o espírito que está nela, é confrontado comigo, pastor Alexandre. E aí essa pessoa fica indignada, e diz: eu não suporto esse pastor. O outro era legal, porque o outro tinha detectado o demônio, esse detectou. Aí começa a criar antipatia. Teve pessoas que passaram na minha igreja, amado, que não me suportavam. Eu não sei o que acontece, mas eu não suporto esse cara. Nunca conversou comigo. E um dia a esposa deste homem disse assim: pastor, eu não sei, o senhor nunca conversou com ele, nunca foi na minha casa, mas ele não te suporta. Ele disse que você é chato, você é isso, você é aquilo. Eu disse: não é ele, é o que está nele. E essa pessoa era crente de uma outra igreja, atuante, batizado, de vez em quando pregava, de vez em quando ministrava. E o dia que essa pessoa chegou na nossa igreja, me recordo como hoje, teve um evento na igreja, lá no prédio, chamado-se Impacto, mais ou menos igual o encontro. E essa pessoa foi. E por incrível que pareça, eu estava ministrando, eu desci do altar, e o Senhor me tomou em mistério. Eu fui até este homem, coloquei a mão sobre o teu ombro. Ele só não caiu, ele ficou feio porque tinha uma cadeira perto dele, e caiu sentado, em pranto, em choro. Quem não entendeu, quem não viu, achou que ele sentiu a presença de Deus. Mas eu e ele sabia que o que estava nele foi brecha de desobediência, e que fez com que o diabo entrasse no coração. Pouco tempo depois começou a congregar conosco, não se oficializou membro, mudaram para a Bahia. Amém? Hoje estão na Bahia, estão bem, acredito que nunca mais ficam endemoniados. Mas preste atenção, irmão. Jesus ele não veio para destruir, mas ele veio para salvar. E essa é a confissão semelhante de muitos espíritos imundos, sabe? Ele olha para Jesus e diz assim: eu sei quem você é. Você veio aqui para bagunçar, você é o novo pastor aqui da igreja, o outro era legal, agora você está colocando umas regras que eu não concordo, você está colocando algumas situações que eu não aceito. Olha onde está o diabo enrustido, aonde ele está escondido, e por muitas vezes ele se manifesta. Pastor, então quer dizer que a gente, como homens e mulheres de Deus, não podemos ter opinião de discordar? Amado, você pode discordar com aquilo que é errado, mas o que é certo, aqui em qualquer lugar do mundo é certo. O que é Bíblia aqui nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar, é Bíblia. Por que eu vou discordar daquilo que o Deus ao qual eu sirvo disse para mim seguir fielmente? Amém? Nós precisamos fechar a boca de leões que querem nos tragar pelas nossas atitudes. Tiago 2,19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. João 6,70 diz assim: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em um número de 12? Contudo, um de vós é do diabo. Vou ler de novo. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em um número de 12, ou seja, de 12 pessoas? Contudo, um de vocês
do diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ou seja, ele não concordava com Jesus em algumas coisas. Quando Jesus olhou para os 12 e disse assim: olha, se vocês não têm o que fazer, se vocês acham que o que eu estou pregando não está certo, vocês podem seguir os seus caminhos. Se fosse nos dias de hoje, dizia: a porta da rua, serventia da casa. Quem se levantou primeiro, sabe quem foi? Judas Iscariote. Diz: não, Senhor, não é assim também não. Como é que o Senhor manda a gente embora? Pedro disse: não, Senhor, como nós vamos seguir a outros se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Sabe, irmão, nem todos que estão dentro da igreja, infelizmente, naquele dia será salvo. Infelizmente. Eu não posso ser hipócrita e dizer assim: olha, essa igreja aqui 100% vai para o céu, eu quero que vai 101, 120. Mas não depende do pastor, depende de você mesmo. Dizer: eu prefiro obedecer, eu prefiro seguir, eu preciso, sabe, fazer a vontade do meu Pai, porque eu não quero que Satanás encontre brecha na minha vida. E se você agir assim, amado, com toda a certeza, com o ar que você respira, o céu é a morada eterna que Deus escolheu para ti. Amém? Como eu disse no começo, algumas pessoas falham, caem, pecam, escorregam e tal, mas está lutando contra este mal. Então você tem não só chance, mas você já tem o direito de vida eterna. Mas o dia, amado, que você realmente resolver largar tudo, não veste uma máscara, decida: eu abandonei, eu não quero mais, eu não sou cristão, para não envergonhar o nome do Senhor. Jesus disse assim que aqueles que escandalizam a tua palavra, é melhor colocar uma pedra no pescoço e lançar-se no fundo do oceano e morrer agonizando, porque vai ser melhor para ele fazer isso do que naquele dia, quando ele for julgado, a dor será maior. 5. Sua súplica, ele disse: deixa-nos. Essas palavras expressam o desejo intenso de todas aquelas pessoas que estão endemoniadas. Se você vai retrucar com elas, você vai falar: me deixa em paz, o que você está falando eu já sei, Bíblia eu também conheço, não é só você, eu sei o que eu estou fazendo, quem manda na minha vida sou eu. Cuidado, você está falando direto com o capeta. Amém? Todo amante do pecado, ele quer ser deixado em paz pelo próprio Deus. Diz: não, Jesus, deixa eu aqui. Se ele sabe que alguém ali é usado por Deus, ele nem chega perto, porque ele diz assim: eu vou lá, para ser revelado o meu pecado, para ser revelado a minha blasfêmia, para ser revelado o meu erro. Então ele disse assim: deixa lá, o dia que o Senhor quiser ele me liberta. Não é o dia que o Senhor quiser, o dia que você quiser, o Senhor te liberta. Amém? Essas pessoas, eles amam, desfrutam das trevas espirituais, mais do que todas as coisas. Se a gente pudesse, irmãos, nós pegaríamos as pessoas que a gente ama e guardaria dentro da casa do Senhor, não é verdade? Todos estão sujeitos. Eu tenho filhos, muitos aqui têm filhos que hoje estão na casa de Deus, mas tem outros também que têm filhos, são pastores, que estão desviados. Não é da nossa vontade, mas foi uma brecha que eles abriram, e o diabo entrou com toda a promessa do mundo e está arrasando. Mas enquanto você estiver buscando ao Senhor intensamente, Deus vai alcançar, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Às vezes a gente fica triste dizendo: meu Deus, onde eu errei que meu filho está no mundo? Onde eu errei que meu marido está no mundo, a minha esposa está no mundo, a minha família está no mundo? Todos eram da igreja e hoje está desse jeito. Voltaram para o baile funk, outros voltaram para a macumba, voltou para o lixo, voltou para o lodo. Às vezes a gente quer se culpar e a culpa não é nossa. A culpa é daquele que abre a brecha. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes todos os dias. Amém, meu irmão? João 3,19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, não serem aceitas as suas obras. Quem se estende para o mal, para as trevas, é porque tem uma certa simpatia, sabe? Primeiro começa, não tem nada a ver. Hoje é carnaval, eu não estou pulando carnaval, mas eu chamei uns irmãos
cada um trazer uma fantasia e a gente fazer um carnaval gospel. Não é assim? Tudo começa devagarzinho, inocente, sem nada, sem nenhum mal, e quando você menos perceber, o diabo entra. Sabe o que aconteceu com Salomão? O homem mais sábio da terra. Ele se envolveu com várias mulheres que a palavra de Deus disse que não era para se envolver. Cada mulher que vinha disse assim: olha, lá no Egito nós tínhamos esse costume, né? E aí eu tenho esse ídolo aqui. Você não vai se prostrar diante desse ídolo, mas é tradição de família, já é da minha família, já era o meu costume. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele dizia assim: não, tudo bem, eu não vou me dobrar mesmo. Isso para mim não vale nada, fica você aí, mas não vou me dobrar. Não quero saber disso. Esconda isso. Isso aconteceu com Davi, aconteceu com tantos outros, que as mulheres traziam seus ídolos. Mas de tanto amar a mentira ser repetida, ela tem a influência da verdade. Começa a falar uma mentira várias vezes, que a impressão de tanto você ouvir aquilo, que parece ser uma verdade. As mulheres começaram a influenciar a Salomão. E a Bíblia diz que nos seus últimos dias ele já estava se dobrando diante de outros deuses. Pastor, ele abria a brecha para todos entrarem de uma vez. Oh, meu amado, o Senhor te ama tanto. E por isso que na terceira ceia do ano, Ele está dizendo: abre os teus olhos, porque eu quero te ver como um homem ou uma mulher santa, e não como um endemoniado na minha casa. Amém? É forte isso que você está dizendo, pastor, eu sei. Mas é o que o Senhor manda te dizer. Amém? Se Jesus deixasse o diabo que possuía aquele homem em paz, sabe o que iria acontecer com aquele homem? Ele não seria liberto, não seria curado, e no dia do juízo ele seria lançado no fogo com Satanás e todos os seus anjos. 6. Sua opressão. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz. Cuidado, amado, com o diabo e com toda a escravidão que ele traz. Amém? A palavra escravidão, ela soa meio difícil até de entender. Eu gostaria de dizer assim, até mais espontâneo do que eu vou dizer, mas por conta de ter muita gente descalça, você está entendendo? Cuidado com os seus relacionamentos, com as suas atitudes sexuais. Cuidado com palavras. Cuidado com fantasias que trouxe do passado para cá. Porque muitas pessoas são escravos. E isso gera uma atitude demoníaca terrível. Satanás disse assim: não preciso de mais nada. Eu já tenho isso aqui em minhas mãos. Eu já tenho a chave que abre uma das portas. E por essa porta eu entro e habito. Cuidado, jovens, com o que você ouve diretamente através do seu fone de ouvido no celular. Às vezes você diz: mas uma música do mundo não tem nada a ver. Eu não poderia aqui pregar dizendo: olha, a música sertaneja pode, o funk não pode. O samba pode até enquanto é pagodinho. Se for um pouco mais forte, não pode. Não estamos aqui para isso. A gente tem que entender que aquilo que está no mundo é do mundo, não é nosso. Amém? O que é do mundo, é profano. Uma vez uma diaconisa lá em Vila Paulina disse assim: pastor, eu estou com um problema muito sério com meu marido. Por quê, irmão? Porque meu marido é um eterno apaixonado. Mas o que ele quer eu não vou fazer. Eu pensei em coisas piores, né? Mas, meu Deus, como que eu vou aconselhar essa irmã? Será que eu pergunto o que é? Eu disse: mas alguma coisa que você pode me dizer? Ela diz: não sei, pastor, tenho vergonha. Eu disse: ai meu Deus, vai ficar difícil. Já comecei a ficar vermelho, que eu não natural. Ela diz: mas não é nada disso que você está pensando. Eu falei: ufa, menos mal. Então diga, irmã, por favor, eu quero te ajudar.
pastor, eu não sei nem como começar, mas meu marido sabe que ele toma umas manguaças de vez em quando, né? Sei. Conheço teu marido, já fui lá algumas vezes. Então, quando ele está assim, ele fica muito alegre. E ele quer dançar. Eu disse, mas o problema é o que? É dançar? Ela, pastor. Música do mundo? Você acha? Eu, uma diaconisa na igreja, que oro, que intercedo, vou ficar dançando música do mundo com meu marido? Está amarrado. Eu disse, irmã, mas que hora que é isso? É à noite, as crianças já estão dormindo. Às vezes ele coloca uma música lá do KC chamado Please Don't Go, e ele quer que eu danço. Na hora deu um sorrisinho. Eu disse, minha irmã, eu tenho um recado de Deus para você. Ela disse, pode dizer, pastor, eu já até sei o que é. Eu disse, dance, please don't go, com seu marido. Como assim? Você não vai estar pecando? É o teu marido. Mas a música do mundo, mas você não está fazendo a vontade do diabo, você está fazendo a vontade dele, porque é o momento que ele está meio, né? Você vai fazer o quê? Ela dançou uma, duas, três vezes, ela fez o gosto do marido, amada, ela não pecou diante de Deus, porque o Senhor nessa hora não colocou a mão no ouvido, nem no, sabe, nos olhos, dizendo, nossa, está amarrado, a diaconisa da igreja está dançando com o teu marido, é o teu marido. Você não vai fazer isso no baile, você não vai fazer isso na rua, você não vai escandalizar o teu irmão, mas não custa nada. Parou. Nunca mais. A partir disso ele começou até a ir para a igreja. Um dia eu disse com uma irmã aqui da igreja, ela tinha uns costumes de roupa que não agradavam o marido. Eu disse, minha irmã, você está tendo problema com seu marido por causa de saia, por causa de cabelo, por causa disso. A nossa igreja não prega isso. Tenta mudar um pouco. E quando essa pessoa deu um realce, ficou normal, o seu casamento melhorou. Ele não estava pedindo que ela andasse como uma prostituta. Ele estava pedindo que ela tão nova não andasse como uma velha. Ele diz, eu casei com uma velha. Quando eu casei com você, não era assim. Mas Deus me livre ser o que eu era. Se você voltar ao que você era. Mas seja uma pessoa, no mínimo, normal. Sabe, irmão? Você não vai ficar endemoniado por isso. Mas aqueles pais que aceitam seus filhos ter só música do mundo no celular, esse pai e mãe também tem que tomar a surra. Porque não tem autoridade sobre os filhos. É claro que chega uma certa idade que é complicado. Ah, mas meu filho gosta de funk. Lá vai eu falar do funk de novo. Eu odeio funk, mas enfim, não estou aqui falando do funk. Mas estou falando da letra do funk. E mesmo se você colocar uma letra gospel e colocar num baile, os irmãos já vão colocar a mão no joelho. Estou cansado de ver no Facebook juntar crente, 3, 4 meninas e todas assim. Isso é posição de funk que você sabe que isso vem dizer. Não é verdade? Aí fala assim, aonde eu vejo Deus nesta pessoa? Ainda que eu queira, só se for pela fé. Tem um ditado que diz assim, me diga com quem tu anda, e eu te direi quem tu és. Amém? Eu fiquei sabendo de uma história. Nós filmamos uma vez o grupo Radash tocando lá na igreja do pastor Messias. E samba é samba, né? Mesmo você não gosta. Tinha umas irmãzinhas lá dançando. Também, tá na igreja, sambando e tal. Esse vídeo foi para o YouTube e um dos integrantes mostrou para os seus amigos, para o seu patrão. E ele diz, escuta, aquela ali que está com a roupa de quê? Não, eu acho que é gelinho. Era o que, Mário? Como que disse lá que era roupa? É gelinho? Cubinho, né? Acho que é um negócio assim. Acho que é aquele vestidinho. E falou, isso aqui é... Não é uma igreja, isso aqui é uma igreja? É uma igreja, não é não. Não pela igreja, mas olha as meninas que estão aqui. Não pelo samba que estava dançando, mas pelas roupas que estavam. Gente do mundo, que poderia achar normal. Não é? Normal. Eu estava na loja da Laodicea semana passada, ela está aqui, não me deixa mentir. E a gente lá fazendo um trabalho, e a gente ouve
o outro box do lado, dizendo, aquelas meninas vêm aqui com toda a honra, dizendo que é crente, mas você viu a roupa que elas usam? Nem a gente que vai pro baile funk usa umas roupas dessa e diz que é crente. É complicado. Eu não estou aqui hoje pregando uso e costume, mas estou dizendo que são brechas que Satanás entra e faz morada. É onde você vê filho de crente batendo em pai e mãe, filho de crente sendo preso. Por quê? Porque o diabo entrou em algum momento da vida. Porque se a porta tivesse fechada, ele ou ela não seria endemoniado. E ninguém está livre, até eu. Com todos os anos de ministério, se eu der uma brecha, o diabo entra e aí ele faz a festa. Amém, meu irmão? Amém. Ele tem poder de contaminar, de destruir o corpo e a alma. Na verdade, ele busca a independência de Deus. E essa é uma das coisas mais perigosas. É a gente achar, não, eu não quero essa liturgia de culto, eu não quero esse ensinamento, eu quero viver do meu jeito, da minha maneira. A Bíblia só tem uma maneira de se viver: santidade. E a santidade não está ligada à roupa. Mas se você começa a colocar uma roupa, coloca a roupa e diz assim, você é homem e você é mulher. Se eu me apresentar diante de Deus com essa roupa, será que eu agradaria? Você já vai ter a resposta. Amém? Porque hoje num fórum, para você entrar numa audiência, dependendo da roupa que você está, você não entra. Mas na igreja a gente é obrigado a ver coisas absurdas. É o que eu sempre ensino. Essa capinha que tem aí nas suas costas, você acha que é para quê? Que é bonitinha, que eu quero fazer a propaganda da igreja? Não. É porque nós já tivemos casos aqui de mulheres que usam calça baixa, talvez até sem perceber, não sei. Quando senta, a sua roupa íntima está aqui atrás. E o irmão que está atrás diz assim, meu Deus, misericórdia. Verdade. Não adianta, amado. Eu usar uma calça muito baixa, sendo mulher, e quando eu me abaixar, eu ficar fazendo assim. Já viu isso? Nunca vi minha mãe fazer assim. E minha mãe usa calça. Não é verdade? Pastor, mas você vai nas lojas, só tem esse tipo de roupa, então não vai na loja, manda fazer. Se você quer ter uma vida de santidade, seja a diferença. Hoje em dia já tem lugares que vendem plaquinhas, São Bernardo mesmo tem. Temos calça de cintura alta. Não é? Estou aqui colocando modelo, mas estou dizendo pequenas brechas, vai acostumando a pessoa de uma maneira e que ela acha que tudo é tão normal, que daqui a pouco Satanás entra e você é um crente endemoniado e não sabe se é realmente. Amém? Quando o diabo, amado, ele é permitido entrar, ele entra na vida da pessoa, ele vai tentar matar não o corpo, mas ele vai roubar e destruir a sua esperança de vida, a tua santidade. Sétimo e último, sua libertação. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. Ou seja, ele repreendeu, ele expulsou o espírito imundo que tem que ser repreendido. Paulo diz uma vez que ele estava passando e tinha alguém lá que estava numa praça e diz assim, aí vai passando um homem de Deus. Falou isso o primeiro dia, falou o segundo dia. No terceiro dia, Paulo ficou, sabe, no chão. Ele voltou lá e disse, cala de Satanás e sai dele. E aquele homem foi liberto na hora. Tem gente que fala assim, nossa, eu estou podendo. Toma a bênção. Nem falei nada, passei, a pessoa olhou e falou, lá, aquele ali é crente, é um homem de Deus. E eu nem estou vestido como tal. Você acha que está resplandecendo em você a luz de Cristo? Não, é o endemoniado que está falando contigo. E tem coisa, amado, que Deus vai começar a abrir os teus olhos para pessoas que estão endemoniadas, que estão tentando despraguejar, que estão tentando falar mal, que estão tentando profetizar maldição na tua vida. Rejeita na hora e não aceita. O que Deus tem para a tua vida é bênção, é conquista, é mudança, é transformação, é libertação, não é recado do inferno. Qualquer coisa que não procede de Deus, não aceite. Paulo poderia ter ficado orgulhoso, dizendo, nossa, que bênção. Ele nem me conhece, eu estou pastor, ele está dizendo que eu sou homem de Deus. Ele detectou que aquilo era um diabo que falava. E ele vai e expulsa. E o espírito maligno, ele precisa ser expulso, sabe, repreendido. Porque tem muitos religiosos dizendo, você é homem de Deus,
E na verdade é o diabo cobrando você mesmo. Atos 16:16. Essa seguindo a Paulo e a nossa clamava dizendo: esses homens que nos anunciavam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez isso ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. É fácil a gente detectar aonde está o Espírito. Normalmente ele tenta te exaltar. Preste atenção. Olha essa dica que Deus está te dando. Você está meia boca e de repente você encontra alguém no meio do caminho que diz assim: você está debaixo da bênção. Volta a dizer lá de Vila Paulina, aconteceu um fato, eu já comentei isso aqui. Tinha uma profetisa lá em Eldorado. E era um tal do jovem sair da minha igreja e ir atrás dessa profetisa, todo mundo. E ia e conversava e voltava. Até quem é novo convertido tem esse mover, né, de buscar profecia fora. Amém. Mas essa mulher, amada, ela não tinha testemunha, ninguém sabia qual era a igreja dela. Era aquelas pessoas que dizem assim: eu não preciso de igreja, minha igreja é Jesus. Eu oro na minha casa, eu prego na minha casa. Então você é totalmente endemoniado. Enfim, para encurtar a história, tinha uma moça chamada Adriana, que ela vinha de uma família tradicional da Assembleia. Ela estava desviada, estava começando a ir na nossa igreja, mas não estava firme. E naquele dia ela fumou maconha. E ela foi junto com o jovem. Escovou os dentes, colocou bala, não sei. Cheiro não tinha. Mas ela estava com uma saia quase no pé, um cabelo com um coquinho, uma roupa modesta. E os jovens da igreja que foram com ela, eram jovens levitas, como a Xanda, na época Sheila, mulheres, meninas de Deus, que eram jovens, mas de Deus. Pelo menos ao que a gente sabia, eram pessoas decentes, tinham compromisso com Deus. E estava essa Adriana, que era a única rebelde. E quando chegou lá, a mulher abre a Bíblia, né, fecha os olhos e põe lá o dedo e diz assim: olha, o Senhor está me revelando um anjo aqui com prumo. O anjo virou pedreiro, que até prumo agora ele tem. E ele está com um prumo passando, e ele está me dizendo que a única pessoa que está no prumo é ela, que era a Adriana. Ela disse: olha, eu venho de uma tradição assim, eu acredito em profecia. Ela vem todo mundo. Só que o teu anjo, então, é mentiroso. Porque antes de eu vir para cá, eu usei droga. E se o prumo é estar na droga, então eu estou aprumada. Aquela mulher deu um jeito e falou em línguas e sapateou para lá e para cá e tentou reverter a história. Foi ótimo acontecer isso, porque as portas dela fechou e o diabo foi envergonhado. Pessoas que falavam em línguas, pessoas que se diziam profeta e eram totalmente endemoniadas. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmão. Sabe qual é a igreja que é uma bênção? É a sua. Aquela que você conhece o teu pastor, conhece os membros, conhece os erros, acertos de todos. Aqueles que você sabe que é família. O que está lá fora, às vezes pode ser muito bonito, mas é lá de fora. Deixa lá. Amém? A casa dos outros é sempre uma maravilha, né? Tinha um programa antigamente que tinha essa troca de família, lembra disso? A pessoa às vezes era pobre, ia para casa de um rico, de uma pessoa famosa. Como todos nós talvez podemos pensar: nossa, que luxo, vou para esse lugar. E quando chegava lá, chegava à conclusão que o melhor lugar é a tua casa, é a tua família, onde você conhece com todos os erros, com todas as brigas que tem, com todos os acertos que tem, é a tua casa. A gente percebe aqui, amado, não só aqui, como outras igrejas também é assim. Às vezes um membro está ali acostumado, ele sai por alguma razão, isso é normal, e lá na frente, glória a Deus, quando ele consegue voltar, ele diz assim: não tem casa igual a minha. Às vezes você fala: poxa, mas eu me desentendi com A, com B, com C. Família é assim mesmo. Mas o importante é que você está em família. Marcos 1:25, então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. A verdade é assustadora, meu irmão. Mas só existem dois espíritos que controlam o homem. Um é o Espírito Santo e o outro é o espírito imundo de Satanás. Se a pessoa não está com o Espírito Santo, ela está com o espírito do diabo. Não tem o espírito de São Jorge, não tem o espírito da Virgem Maria, não tem o espírito do Buda, não tem nada disso. Ou é Deus ou é trevas. Tem gente que diz: não, pastor, mas aquela pessoa é tão boazinha, não é crente, não é nada, mas é tão boazinha, gente boa. Ruim é a onça. Ruim é a onça. Porque ou tem o Senhor ou não tem. Você
sabia que tem pessoas que não aceitou Jesus ainda, mas tem o Espírito Santo? Pessoas que têm uma promessa de Deus, um cuidado de Deus, um zelo de Deus, e você é essa pessoa. Que o Senhor guardou você até o dia que você se rendeu aos pés do Senhor. Mas tem gente, amado, que está no leito da morte, e você está falando, você vai morrer infeliz, você vai para o inferno, é melhor você aceitar Jesus, ainda que seja por medo. Ele diz, eu morro, mas eu não aceito, porque ele já está entregue totalmente ao diabo. É uma triste realidade, mas é verdade. Deus quer a todos que sejam salvos, mas tem gente que não deseja a salvação. Amém? Então, meu amado, preste atenção. Qual o espírito que está no controle da tua vida? É o de obediência ou é o de rebelião? Se for o de rebelião, é melhor você tomar cuidado, porque ele pode mudar a história e adentrar. Eu tenho certeza, amém, que o Espírito que está sobre a tua vida é o Espírito Santo. Que muitas vezes você, como todo ser humano, às vezes, dá uma tubiada, dá uma balançada, mas você está sempre aos pés do Senhor. Não aceite nenhuma palavra contrária à tua vida. Jesus te ama acima de todas as coisas. Como diz o louvor do Salles, todo dia o pecado vem e te chama, todo dia a tentação vem e te chama, todo dia as promessas vêm, sabe? A desarmonia vem, a desobediência vem e te chama, todo dia. Faça como ele, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho fazer a vontade de Deus todos os dias. Eu assisti um filme, eu já estou terminando, eu não lembro o nome do filme. Eu acho que é Como Se Fosse a Primeira Vez. Era assim, um rapaz conheceu uma moça e teve um acidente, ela perde a memória. E aí ele conquista essa mulher. Como é o nome do filme? Como se fosse a primeira vez? Nossa, eu estou bem, hein? Conseguindo lembrar até os nomes do filme. Eu achei bastante interessante. E todo dia ele esquecia. Olha, irmão, eu vou dizer eu, Alexandre, não sei você. Eu não sei se eu teria essa paciência de todo dia fazer a mesma coisa. Você teria? Mas é filme, né? E ele fazia isso. Foi fazendo e foi conquistando. Todo culto é como se fosse a primeira vez. Você precisa conquistar a presença do Senhor. Todo dia é dia de renúncia, é dia de renunciar ao pecado, é dia de renunciar às tentações. Todo dia é dia que você nasce de novo. O sol nasceu, amanhã chegou, você renasceu em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz, não deixa, sabe, o sol se pôr quando você ainda não confessou o pecado, porque ele passa de um dia para o outro. Eu pequei hoje, eu não vou esperar a Santa Ceia, nem chegar de noite na minha oração. Eu confesso agora, naquele momento eu entrego, porque o Senhor me faz renascer todos os dias. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Não, é libertação, não é recado do inferno. Qualquer coisa que não procede de Deus, não aceite. Paulo poderia ter ficado orgulhoso, dizendo, nossa, que bênção. Ele nem me conhece, eu estou pastor, ele está dizendo que eu sou homem de Deus. Ele detectou que aquilo era o diabo que falava. E ele vai e expulsa. E o espírito maligno, ele precisa ser expulso, sabe, repreendido. Porque tem muitos religiosos dizendo, você é homem de Deus, e na verdade é o diabo cobrando você mesmo. Atos 16:16. Essa seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo, esses homens que nos anunciavam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E fez isso ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. É fácil a gente detectar aonde está o Espírito. Normalmente ele tenta te exaltar. Preste atenção. Olha essa dica que Deus está te dando. Você está meia boca e de repente você encontra alguém no meio do caminho que diz assim, você está debaixo da bênção. Volta a dizer lá de Vila Paulina, aconteceu um fato, eu já comentei isso aqui. Tinha uma profetisa lá em Eldorado. E era um tal do jovem sair da minha igreja e ir atrás dessa profetisa, todo mundo. E ia e conversava e voltavam. Até quem é novo convertido
convertido, tem esse mover, né, de buscar profecia fora. Amém. Mas essa mulher, amada, ela não tinha testemunho, ninguém sabia qual era a igreja dela. Era aquelas pessoas que diziam assim: eu não preciso de igreja, minha igreja é Jesus. Eu oro na minha casa, eu prego na minha casa. Então você é totalmente endemoniado. Enfim, para encurtar a história, tinha uma moça chamada Adriana, que ela vinha de uma família tradicional da Assembleia. Ela estava desviada, estava começando a ir na nossa igreja, mas não estava firme. E naquele dia ela fumou maconha. E ela foi junto com o jovem. Escovou os dentes, colocou bala, não sei. Cheiro não tinha. Mas ela estava com uma saia quase no pé, um cabelo com um coquinho, uma roupa modesta. E os jovens da igreja, que foram com ela, eram jovens levitas, como a Xanda, na época a Sheila, mulheres, meninas de Deus, que eram jovens, mas de Deus. Pelo menos ao que a gente sabia, eram pessoas decentes, tinham compromisso com Deus. E estava nessa Adriana, que era a única rebelde. E quando chegou lá, a mulher abre a Bíblia, né, fecha os olhos e põe lá o dedo e diz assim: olha, o Senhor está me revelando um anjo aqui com prumo. O anjo virou pedreiro, que até prumo agora ele tem. E ele está com um prumo passando, e ele está me dizendo que a única pessoa que está no prumo é ela, que era a Adriana. Ela disse: olha, eu venho de uma tradição assim, eu acredito em profecia. Ela vem todo mundo. Só que o teu anjo, então, é mentiroso. Porque antes de eu vir para cá, eu usei droga. E se o prumo é estar na droga, então eu estou aprumada. Aquela mulher deu um jeito e falou em línguas e sapateou para lá e para cá e tentou reverter a história. Foi ótimo acontecer isso, porque as portas dela fechou e o diabo foi envergonhado. Pessoas que falavam em línguas, pessoas que se diziam profeta e eram totalmente endemoniadas. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmão. Sabe qual é a igreja que é uma bênção? É a sua. Aquela que você conhece o teu pastor, conhece os membros, conhece os erros, acertos de todos. Aqueles que você sabe que é família. O que está lá fora, às vezes pode ser muito bonito, mas é lá de fora. Deixa lá. Amém? A casa dos outros é sempre uma maravilha, né? Tinha um programa antigamente que tinha essa troca de família, lembra disso? A pessoa às vezes era pobre, ia para casa de um rico, de uma pessoa famosa. Como todos nós talvez podemos pensar: nossa, que luxo, vou para esse lugar. E quando chegava lá, chegava à conclusão que o melhor lugar é a tua casa, é a tua família, onde você conhece com todos os erros, com todas as brigas que tem, com todos os acertos que tem, é a tua casa. A gente percebe aqui, amado, não só aqui, como outras igrejas também é assim. Às vezes o membro está ali acostumado, ele sai por alguma razão, isso é normal, e lá na frente, glória a Deus, quando ele consegue voltar, ele diz assim: não tem casa igual a minha. Às vezes você fala: poxa, mas eu me desentendi com A, com B, com C. Família é assim mesmo. Mas o importante é que você está em família. Marcos 1:25, então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. A verdade é assustadora, meu irmão. Mas só existe dois espíritos que controlam o homem. Um é o Espírito Santo e o outro é o espírito imundo de Satanás. Se a pessoa não está com o Espírito Santo, ela está com o espírito do diabo. Não tem o espírito de São Jorge, não tem o espírito da Virgem Maria, não tem o espírito do Buda, não tem nada disso. Ou é Deus ou é trevas. Tem gente que diz: não, pastor, mas aquela pessoa é tão boazinha, não é crente, não é nada, mas é tão boazinha, gente boa, ruim a onça. Ruim a onça. Porque ou tem o Senhor ou não tem. Você sabia que tem pessoas que não aceitou Jesus ainda, mas tem o Espírito Santo? Pessoas que têm uma promessa de Deus, um cuidado de Deus, um zelo de Deus, e você é essa pessoa. Que o Senhor guardou você até o dia que você se rendeu aos pés do Senhor. Mas tem gente, amado, que está no leito da morte, e você está falando: você vai morrer infeliz, você vai para o inferno, é melhor você aceitar Jesus, ainda que seja por medo. Ele diz: eu morro, mas eu não aceito, porque ele já está entregue totalmente ao diabo. É uma triste realidade, mas é verdade. Deus quer a todos que sejam salvos, mas tem gente que não deseja a salvação. Amém? Então, meu amado, preste atenção. Qual o espírito que está no controle da tua vida? É o de obediência ou é o de rebelião? Se for o de rebelião, é melhor você tomar cuidado, porque ele pode mudar a história e
e adentrar. Eu tenho certeza, amém, que o Espírito que está sobre a tua vida é o Espírito Santo. Que muitas vezes você, como todo ser humano, às vezes, né, dá uma tubiada, dá uma balançada, mas você está sempre aos pés do Senhor. Não aceite nenhuma palavra contrária à tua vida. Jesus te ama acima de todas as coisas. Como diz o louvor dos Salles, todo dia o pecado vem e te chama. Todo dia a tentação vem e te chama. Todo dia as promessas vêm, sabe? A desarmonia vem, a desobediência vem e te chama. Todo dia. Faça como Ele, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho fazer a vontade de Deus todos os dias. Eu assisti um filme, eu já estou terminando, eu não lembro o nome do filme. Eu acho que é Como Se Fosse a Primeira Vez. Era assim, um rapaz conheceu uma moça que teve um acidente e ela perde a memória. E aí ele conquista essa mulher. Como é o nome do filme? Como se fosse a primeira vez? Nossa, eu tô bem, hein? Consegui lembrar até os nomes do filme. Eu achei bastante interessante. E todo dia ele esquecia. Olha, irmão, eu vou dizer eu, Alexandre, não sei você. Eu não sei se eu teria essa paciência de todo dia fazer a mesma coisa. Você teria? Mas é filme, né? E ele fazia isso. Foi fazendo e foi conquistando. Todo culto é como se fosse a primeira vez. Você precisa conquistar a presença do Senhor. Todo dia é dia de renúncia. É dia de renunciar ao pecado. É dia de renunciar às tentações. Todo dia é dia que você nasce de novo. O sol nasceu, amanhã chegou. Você renasceu em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz: não deixa, sabe, o sol se pôr quando você ainda não confessou o pecado. Porque ele passa de um dia para o outro. Eu pequei hoje, eu não vou esperar a Santa Ceia, nem chegar de noite na minha oração. Eu confesso agora, naquele momento eu entrego, porque o Senhor me faz renascer todos os dias. Curva a sua cabeça, eu quero